Tudo bem, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre ligações químicas? Bom, os átomos estabelecem ligações químicas para adquirir a estabilidade química. Essa estabilidade, segundo a teoria do octeto, ela ocorre quando o átomo apresenta 8 elétrons na sua camada de valência. Exceto o hélio, todos os outros gases nobres possuem esses 8 elétrons na camada de valência. Por isso, eles já estão estáveis na forma atômica. O hélio possui 2 elétrons na camada de valência. Ele está estável porque a única camada que ele tem cabe no máximo 2 elétrons. Bem, os demais elementos químicos da natureza, eles procuram estabelecer ligações químicas, então, na tentativa de adquirir uma configuração eletrônica semelhante à dos gases nobres, com 8 elétrons na camada de valência, ou no caso do hidrogênio, ele tenta ficar parecido com o átomo de hélio, com 2 elétrons na camada de valência. Bom, as ligações químicas elas podem ser classificadas em iônicas, moleculares ou covalentes e ainda como metálicas. A gente precisa de relembrar que os átomos na tabela periódica eles são classificados e separados em átomos que a gente chama de metais e aqueles não metais ou ametais. As ligações químicas que são estabelecidas entre átomos metálicos são chamadas de ligações metálicas. Entre um metal e um ametal é chamada de ligação iônica. E aquelas ligações que ocorrem entre 2 átomos de hidrogênio ou entre um átomo de hidrogênio e um ametal ou entre 2 ametais é chamada de ligação covalente. Eu vou falar um pouquinho agora mais sobre a ligação iônica. Bom, como o próprio nome diz, a ligação iônica é aquela que é formada e estabelecida entre 2 íons. Os metais, eles têm uma alta capacidade de perder elétrons. Eles têm baixíssima eletronegatividade. Então, quando eles perdem os elétrons, a carga nuclear fica maior do que a quantidade de elétrons, portanto, eles formam um cátion, eles adquirem uma carga positiva. Já os elementos ametálicos, eles tendem a formar ânions, ou seja, na verdade, íons com carga negativa, eles tendem a receber elétrons, eles têm altíssima eletronegatividade. Bom, desta forma, formando-se íons positivos e negativos, a ligação pode ser estabelecida entre eles, porque a gente já sabe que as cargas positivas e as negativas, elas tendem a se atrair. Por exemplo, cloreto de sódio. Cloreto de sódio é uma substância que a gente conhece muito pouco, é o sal de cozinha. O sal de cozinha ele é formado por um átomo de sódio e um átomo de cloro. O átomo de sódio ele está presente na família 1A da tabela periódica, ele é um metal. E o átomo de cloro ele está presente na família 7A da tabela periódica, ele é classificado como um ametal. O sódio ele tende a perder o seu único elétron da camada de valência, formando um cátion, um íon positivo, Na+. E o cloro ele tende a ganhar um elétron, e daí ele fica com 8 elétrons na camada de valência, forma um ânion, o Cl-. Quando estes íons se encontram, formam um casamento perfeito, que é o NaCl, que é o cloreto de sódio. Bem, então lembrando que uma ligação iônica ocorre entre um metal, que tende a perder elétrons e formar cátions ou íons de carga positiva, e um ametal, que tende a ganhar elétrons e formar ânions com carga negativa, ok? Então, a ligação iônica ela é baseada na atração eletrostática que ocorre entre os íons, tá? Bom, vamos falar um pouco sobre as características dos elementos dos compostos iônicos. E os compostos iônicos, de uma forma geral, eles apresentam alto ponto de fusão e ebulição. Eles também, então, de uma forma geral, eles são encontrados no estado sólido, na temperatura ambiente, tá? Quando eles passam para o estado líquido, a altíssimas temperaturas, eles sofrem o que a gente chama de dissociação. Então, por exemplo, o sódio, ou melhor, o cloreto de sódio, o NaCl, dissocia-se formando o Na+, mais Cl-. Isso também ocorre quando esse tipo de substância ou esse tipo de composto entra em contato com a água. Então, quando eles estão no estado líquido ou
Quando eles entram em contato com a água, eles sofrem o que a gente chama de dissociação. Em solução ou no estado líquido, essas substâncias então passam a conduzir muito bem corrente elétrica. Isso já não acontece no estado sólido, porque no estado sólido, aquele composto é neutro. Então, no estado sólido, eles não têm capacidade de conduzir bem a energia elétrica, ok? Bom, nós vamos falar mais tarde sobre ligações covalentes e metálicas no próximo vídeo. Um beijo!